nós não podemos parar. A igreja sempre vai prosseguir. Nada parará a igreja. Êxodo capítulo número 17, em versículo número 8, texto tanto conhecido. O Senhor tem uma novidade nesse texto para as nossas vidas. Glória a Deus. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo número 17, a partir do verso 8, diz-nos a palavra do Senhor. O título desse texto diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus está lá na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória em um livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia que fala acerca da saída dos hebreus que jaziam 420 anos no Egito. E nós vemos agora que eles vão sair por ordenança do próprio Deus, usando o seu servo Moisés. E o primeiro obstáculo ao qual eles teriam que enfrentar era o deserto. Mas como se não bastasse enfrentar o deserto, ainda enfrentar os obstáculos que jaziam nesse deserto. Já não seria fácil peregrinar por esse deserto, e eles iam fazer isso durante muitos anos. Embora a jornada era para ser completada em dias, mas por ocasião de algumas situações eles andaram anos. E é claro que arquitetura e permissão do próprio Deus. E vendo agora alguns dos hebreus que o jugo de Faraó era muito pesado, ele oprimia o povo nas suas megas construções, alguns dos hebreus começam a sair do conformismo e passam a orar e pedir a Deus. E o Senhor, como ele cede à oração, ele inclina os seus ouvidos à oração, e sabendo que a mesma tem muito poder, ele vai preparar e arquitetar um plano. E esse plano começa em Joquebede. Muitos já conhecem o texto, quando bota o seu filho há alguns meses em um cesto na água do rio Nilo. A filha de Faraó vai achar o menino. O Senhor vai trabalhar, ele vai ser criado um período até a sua adolescência por sua própria mãe, mesmo sem a princesa saber. E depois passar um certo tempo no palácio, e o Senhor o conduziria ao deserto, e lá diria o que ele queria com Moisés. Qual era a função de Moisés aqui na terra? Para o que Deus levantou Moisés. E dentro do chamado de Moisés,
estava com uma grande responsabilidade, que era liderar o êxodo dos hebreus, a saída dos hebreus do Egito. E conforme o texto que nós lemos, Êxodo em seu capítulo 17, versículo 8, como disse, andar por um deserto e enfrentar os seus obstáculos, pois aqui nós temos um obstáculo que está obstruindo, que está se opondo entre Israel e a promessa, entre Israel e a bênção. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas coisas querem se opor entre você e as bênçãos, entre você e a promessa. Tenho convicção e certeza que todos que aqui estão debaixo de promessas, e promessas feitas por Deus. Se falarmos de forma coletiva, a igreja em si já tem milhares de promessas. Então você é alguém que tem muitas promessas, e é alguém muito interessadíssimo em que as tais não venham se cumprir nas nossas vidas, a saber, por sua vez, o inimigo das nossas almas, Satanás. Satanás, ele melhor que ninguém conhece o âmbito celestial. Ele conhece, ele sabe muito bem a promessa que espera a igreja. Então, ele tem o sentimento de que, já que eu não posso, já que não terei mais acesso, então quem eu puder atrapalhar e fazer com que não chegue, aí está a função de Satanás, de trabalhar e labutar sem cessar. É por isso que a Bíblia fala para nós vigiarmos e orarmos sem cessar, porque Deus sabe que esse inimigo horrendo vai trabalhar e trabalhar para que eu não chegue, para que você não chegue, para que a nossa vida profissional não venha crescer, progredir, para que a nossa vida sentimental venha ficar obstruída. E mesmo na igreja e no Evangelho, a gente não venha alcançar as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus. E esse texto vai falar de um grande obstáculo. Dentre os obstáculos que Israel enfrentaria nesse deserto, eles estão agora de frente um mega obstáculo. Por quê? Porque agora na frente de Israel estão os amalequitas, inimigo propagado de Israel. E se você ler um pouco a história de Amaleque, pai dos amalequitas, juntamente com a história dos israelitas, você vai ver que agora Amaleque vem contra Israel com gosto de vingança. Há uma pitada do que é pessoal em não deixar Israel passar rumo a Canaã, rumo à terra da promessa. Porque Deus falou para eles atravessar esse deserto, mas Deus deu um rumo para Israel. O Senhor não falou simplesmente para eles saírem sem rumo, sem ele nem beira, não. O Senhor falou que eles iriam herdar, e essa terra já estava preparada, uma terra que manava leite e mel, terra da providência, terra do milagre, terra do novo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Então, se tem um deserto e nele tem muitos obstáculos, porém, eles não poderiam, em hipótese alguma, esquecer que eles estavam debaixo de uma promessa de Deus. Mas para alcançá-la, eles teriam que atravessar a rodovia da época. Quem quisesse atravessar de uma nação para outra, de ir para uma banda a outra banda, teria que enfrentar essa rodovia chamada deserto. Dá vontade de nós desviarmos, procurarmos algum atalho, ou um acesso que ficaria mais fácil, mas não tem como. Eles teriam que atravessar esse deserto. Não tem como. Não tem atalhos. Você tem que atravessar esse deserto. Mas saiba, se foi Deus quem te levou para esse deserto,
Ele está no controle, está te conduzindo, aleluia. E como o irmão Everton pregou uma mensagem aqui alguns anos atrás, e ele perguntou para a igreja: quem é que ficaria no deserto? Quem é que está no deserto? E muitas pessoas responderam. E agora o Senhor usou grandemente dizendo: deserto é lugar, não é lugar para ficar, para morar, lugar para passar. Aleluias. É difícil, não é fácil. Eu sei que todos aqui têm problemas, dificuldade. E ser crente, ainda que para muitos é rótulo, mas ser crente, se esforçar em assumir uma posição cristã, não é fácil. São desertos e mais desertos. Mas quem mandou os hebreus para o deserto não foi Moisés, foi alguém que estava acima de Moisés, o Criador dos céus e da terra. E se ele mandou, ele se responsabiliza, aleluia. Se tem obstáculos lá, com certeza esses obstáculos não são maiores do que Deus. Estes obstáculos não é maior do que o teu Deus. Oh, aleluia. Agora, por que digo que tem uma pitada do pessoal entre Amaleque e dizer: Israel por aqui não passa? Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 25, versículo número 29, você vai ver que Jacó está fazendo uma sopa, um guisado. E se formos atentar um pouco para a biografia de Jacó e Esaú, seu irmão, nós percebemos que ambos, mesmo sendo gêmeos, eles têm uma personalidade um tanto diferente em seu comportamento. Esaú era aquele moço mais dado a caçar, não devocionava muito seu tempo a estar em casa. Jacó já ficava mais na companhia da sua mãe, era mais dado a ficar em casa. Então, enquanto Esaú está vindo de uma caçada, Jacó está preparando uma sopa. Olha, deveria estar bem temperada, porque quando Esaú chega com fome, o cheiro da sopa invade as suas narinas, e logo ele vai falar: e aí, Jacó, dá um pouco desse guisado para mim? Então Jacó mandava bem no fogão. E logo Jacó, muito esperto, dibliador, plantador, enganador, Jacó vai dizer: olha, Esaú, eu te dou um pouco da sopa, porém, nós vamos fazer uma troca. Que troca é essa, Jacó? Eu te dou a sopa em troca da tua primogenitura. Porque embora Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú, mas ele veio primeiro. Aquele que seu Isaac visualizou primeiro foi Esaú. Então, receberam o título de primogênito, o mais velho, o filho mais velho, porque viera primeiro. E Esaú vai dizer: bom, eu vou morrer mesmo, então vamos fazer o seguinte, eu aceito. Aí Jacó fala: então você vai jurar. E o hebreu, jurando, não poderia reivindicar o seu juramento. Ele juraria somente uma vez e estaria selado, em ponto final. Então Esaú jura e Jacó passa o caldeirão da sopa para ele. É isso que dá ser zoiudo, guloso. Então Esaú está trocando a primogenitura, que lhe daria a muitos direitos, dentro de tudo que aquilo seu pai herdava. Ele troca por um prato de sopa. E dentro desses direitos, o primogênito seria o primeiro a receber a oração com imposição de mãos. E essa oração poderia se estender durante minutos, horas, mas tudo que Isaac proferisse sobre Esaú viria com convicção e certeza, porque Deus iria assinar embaixo na oração do patriarca Isaac, quando abençoaria o seu filho. Mas conforme ele trocou, esse direito passa a ser de Jacó. Ele ficaria num segundo plano. Então ele vai trocar, e outros mais direitos, ele troca tudo isso por um prato de sopa. Cuidado com as trocas. Cuidado com as trocas. E aí mais na frente, em Gênesis capítulo 27, versículo 6, a gente vai ver uma trama de Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, e ela lutada, unida com seu filho Jacó,
ela vai fazer uma trama, porque Isaac está sentindo que está chegando os seus dias e vai falar para Esaú: meu filho, você vai me trazer um animal, preparar um guisado para mim, eu vou comer o mesmo, porque eu quero fazer a oração com imposição de mão, eu quero te abençoar como primogênito. Quando Rebeca escuta isso, prontamente ela vai até Jacó, e os dois vão bolar um plano, para que Jacó tomasse a identidade de Esaú. Só que tinha um porém. Esaú era um moço cabeludo, estilo Tony Ramos, e Jacó era um caba que não tinha muito pelo. Mas mesmo assim eles vão dar um jeito, arrancaram o pelo dos animais, colocar nos braços de Jacó. Ele vai colocar o vestido de Esaú para ter o seu cheiro, e quando assim seu Isaac, que já não enxergava, fosse apalpar ou inalar quem estava ali, logo pensaria que seria Esaú. E o plano funciona. Aí eu me perguntei: mas espera aí, será que Deus está compactando com isso? Porque mais à frente, Deus não só vai mudar o nome de Jacó para príncipe, como vai encher a sua vida e recalcá-lo de bênçãos. Será que Deus compactuou com a mentira, com o engano de Rebeca? Não. É simples. Isso acontece quando Esaú, no capítulo 29, capítulo 25, versículo 29, faz a troca, ou seja, ele deixou a bênção, ele trocou a bênção, e Deus foi testemunha em sua jura, porque Deus não vai compactuar com mentiras e engano. Deus só aprovou Isaac fazer a oração sobre Jacó, e depois vai abençoar grandemente a vida de Jacó. Tanto é que ele se propaga como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fala que ele é avô de Jacó, se propaga como pai, coloca ele no rol dos patriarcas. Olha só que privilégio Esaú perdeu. Então Deus só vai assinar embaixo, porque Esaú pega a bênção de Deus e troca por um prato de sopa. Então Deus fez o seguinte: já que você, Esaú, não quer, eu transfiro para Jacó. Está entendendo o mistério de Deus? Tudo que Deus te deu e o que Ele tem para você e já está preparado, aleluias. Se você não quiser, Ele vai transferir, mas eu creio que você quer, aleluias. Quantos querem os milagres de Deus e pode adorar e glorificá-lo? Então, cuidado com as trocas. Oh, aleluias. Então Deus só vai compactuar e assinar embaixo desse negócio por causa do próprio Esaú, que vendeu a sua bênção por causa de um prato de sopa. Agora, peraí, o que Amaleque tem a ver com isso? É simples. Gênesis, capítulo de número 36 e o versículo 12. Você vai ler a genealogia do irmão de Jacó, Esaú. E lá está, Amaleque é filho de Esaú, entendeu? Então, da forma que eu creio no texto, é claro que o tempo passou, e quando essa situação chega para Amaleque, é aquela maldita fofoca. Aqui não, graças a Deus nós não temos esse problema aqui. Nós somos igrejas que eu passo por aí, aqui nós não temos isso de forma alguma. Imagine você como a fofoca chega para Amaleque. Ó, Amaleque, o negócio é o seguinte: na hora de passar a bênção para Esaú, a tua avó tramou com o irmão dele Jacó, e a bênção foi transferida. Ou seja, isso vai dar o discernimento para Amaleque que a terra da promessa, oh, aleluia, não era para a descendência de Jacó, foi roubada a descendência de Esaú. Então Amaleque está dizendo: Canaã não é para eles, Canaã é para nós, por isso aqui eles não passam, aleluia. Ó, mas preste atenção. O que acontece aqui? O fofoqueiro esqueceu de falar que Jacó procurou Esaú, pediu perdão, e Esaú o perdoou. A fofoca é terrível. Ela começa com uma ervilha e termina com uma melancia de Canaã. Se é a uva do tamanho do coco, suponha-se que se lá tivesse melancia, o negócio seria grande. Então imagine você o sentimento de Amaleque agora. Jamais eles deixariam Israel passar para a terra que manda leite e mel. Até porque
o sentimento da terra que mana leite e mel, da terra da providência, da terra da promessa, em que tudo que se planta teria certeza e convicção de uma farta colheita. Amaleque acha que a bênção é para eles. Só que se Amaleque tem esse sentimento e agora não deixa Israel passar, então ele se propaga como um obstáculo que vai obstruir a passagem de Israel rumo à bênção, rumo à promessa, rumo ao milagre. Mas Amaleque está se esquecendo que quem está conduzindo este povo não é só Moisés. Oh, aleluia. Oh, glória, nunca se esqueça. Quem está te conduzindo, oh, glória a Deus, é o dono da bênção, o dono do milagre, o Deus do sobrenatural, aleluia. O Deus que ainda faz maravilhas acontecer. O Deus, aleluia, que com Ele, com certeza, ninguém morre no meio do deserto. Oh, aleluia. Se tu conseguir ao menos morar nesse deserto, oh, já é grande coisa. Pode ter certeza. Ele vai te conduzir à terra da providência, à terra do milagre. Oh, aleluia. Oh, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão assim, ó. Quem sabe há muitos dias, semanas, meses, anos peregrinando no deserto. Ei, talvez você se esqueceu. Quem te levou para o deserto e quem está te conduzindo. Volte a clamar, orar e suplicar e clamar o nome santo do teu Deus. Você não está só nesse deserto. Aleluia, oh glória. Ainda que tenha Amaleque lá na frente dizendo: eles não têm espada, eles só são dados à construção, eles só manjam de tijolo e telha, só sabem construir pirâmides. Nós temos habilidade em espada, nós sabemos guerrear no deserto, temos cavalos velozes, por aqui eles não passam. Amaleque se esqueceu que quem está na frente da peleja é Deus, e nessa peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor, o teu Deus, vai pelejar por vós. Onde tem um crente que acredita nisso, aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Nunca se esqueça: os desertos da vida, os obstáculos da vida, Deus está na frente, Deus está no controle. É que quando o deserto queima, é que quando a temperatura do deserto cai, a gente se esquece. A gente foca mais a prova e a dificuldade e se esquece do tamanho desse Deus, do poder desse Deus. Qual é o obstáculo que está obstruindo você passar e dar mais um passo rumo à promessa? O que está obstruindo a jornada continuar para você? Em todas as áreas da tua vida, aleluia. Aonde está o obstáculo? Qual o nome do obstáculo? Só que a Amaleque se esquece que Deus é especialista em remover obstáculos. Você crê nisso? Aleluia. Se tem alguém que é especialista em remover obstáculo, esse é Deus. E Ele está removendo o obstáculo hoje para a honra e glória do seu santo nome. Oh, aleluia. É uma visão bem nítida de Deus aqui. Eu estou vendo Deus como um forte, removendo obstáculos. Aonde é, o que é e como é, independente do que seja, Ele está dizendo: eu sou especialista em tirar do meio para você passar e alcançar a promessa. Afinal, foi eu que te prometi. Aleluia! Oh, glórias! Oh, aleluias! Primeiro obstáculo que eles